Olá, bom dia a todos. Estamos aqui no estúdio da Rádio Filho USA. Você pode estar compartilhando aí na nossa página da Rádio Filho USA e também essa transmissão vai estar logo mais ali no nosso website www.radiofilhousa.com e no YouTube. Então, bom dia a todos. Compartilha. Hoje eu estou aqui com a maravilhosa Luísa Brunet, uma pessoa incrível que chegou na nossa vida para fazer a diferença. Bom dia, minha querida, tudo Bom, bem? bom dia, Lana. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes. Já estou ficando figura fácil aqui na rádio. É um prazer enorme falar para a comunidade brasileira através da rádio, porque eu acho que é uma forma de chegar informação muito além do que a gente pode imaginar. E o tema que a gente vai falar hoje que é um tema pertinente, é um tema que está em pauta no mundo inteiro, importante. E a gente está aqui para falar sobre todo tipo de abuso, mas principalmente o tema vai ser até que Não ponto se se joga a joga a toalha. toalha, é verdade. Exatamente. O tema é não jogue a toalha, né? Ou seja, não desista. Mas tem momentos que nós precisamos desistir de algo. Tem momentos Uhum, que a gente precisa jogar a toalha, né? Então, exatamente. é justamente nisso que nós vamos falar, mas gostaria muito que você se apresentasse na outra live que eu fiz com a Mônica. Foi uma live à noite, já tinha outros ouvintes, outras pessoas aí compartilhando. A Luísa Brunet, ela é modelo, ela é atriz, ela é ativista, palestrante, tem feito um trabalho excelente, ela está sendo a voz, né, das mulheres, e isso tem sido libertador na vida de muitas mulheres. Parabéns mais uma vez, Luísa, pelo seu trabalho que você tem desenvolvido aí no mundo todo, né? Obrigada, Na Lana. Índia, em Londres, aqui nos Estados Unidos, em todo lugar que ela passa, ela tem sido aí uma voz mesmo da mulher para libertar essas prisões que carregamos, né? Do medo, da angústia, do que vão falar de mim. Então, queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória. Bom, a minha trajetória é uma trajetória que dá uma pauta incrível, porque eu nasci no interior do Mato Grosso, na roça, morei na roça até os 6 anos de idade, de 6 aos 12, eu fui morar uma cidade muito pequenininha para começar o ano escolar. E nessa fase, o meu pai começou a beber pelas frustrações que a vida leva mesmo, de não conseguir ter um emprego fixo, sustentar uma família de 5 mulheres e um homem. E ele começou a beber regularmente. Nessa fase, de 6 aos 12, eu assistia minha mãe sofrendo violência doméstica quase que regularmente. E foi uma temporada bastante difícil para mim, para minhas irmãs, principalmente para minha mãe. E a minha mãe se tornou assim, uma grande referência de mulher, porque a gente está falando nesses anos 70. Ela resolveu, por conta própria, conseguir um dinheirinho, comprou passagem de ônibus, colocou todos os filhos e Uau! resolveu voltar para o Rio de Janeiro para conseguir ter apoio da família e ter uma qualidade de vida melhor, achando que ela, voltando para cá, para o Rio, ela teria assim, possibilidade de recomeçar a sua vida. E, de uma certa forma, ela fez isso, né? Ela recomeçou. Mas, quando nós chegamos em... Alô, Lana? A voz falhou, mas pode dar continuação. Voltou. Tá. Voltou. Voltou? Tá bom. Eu não sei Uhum. se é porque pela mensagem. E aí eu fui destinada, eu e minhas duas irmãs, uma acima de mim, abaixo de mim, para a gente trabalhar em casa de família. Eu trabalhei como empregada doméstica de 12 aos 14 anos de idade. Por volta dos 13, eu sofri um abuso sexual. Perdi você de novo, não estou te vendo. Perdeu? Perdi. Aqui tá normal, deixa eu ver É aqui. engraçado, não estou te vendo. E, bom, segue a vida, né? Aqui. A gente está ao vivo, então ao vivo é assim mesmo, né? É, Perdi a sua imagem. Mas eu vou continuar contando, né? eu, Na época, não se continuo falando ou espera a gente se conectar? eu vou. Você tá me escutando? Estou te escutando agora.
Tá. Pode continuar que a filmagem está normal. Tá, só não estou te vendo. Engraçado, não estou te vendo. Mas, então, com 12 anos... agora estou te vendo. Bem-vinda! De 12... com 12 anos comecei a trabalhar na casa de família. E aos 13 anos sofri um abuso sexual. Não falei para ninguém, voltei para minha casa, sem dar nenhum tipo de explicação, porque não havia entre a minha família assim, uma forma de você ter uma confiança para poder conversar sobre determinados assuntos. Existia um grande tabu. Eu fui criada de uma forma que a minha mãe olhava para mim, eu já sabia o que ela queria dizer, não precisava falar nada, então era assim muito rígido, né? E eu acho que por isso eu acho que é muito importante o diálogo hoje em dia entre os pais e os filhos, para que eles possam nos dizer o que está acontecendo e para que a gente possa observar o que está acontecendo com eles também, seja algum tipo de abuso, bullying, outras questões mesmo de dificuldade, diferença, racismo, ou seja, tem várias vertentes de hoje, através da informação, a gente pode perceber que o filho está sofrendo. Eu casei com 16 anos, fui emancipada, para casar com um homem de 28 anos. Hoje em dia isso já não seria possível, né? Porque estaria enquadrado no crime sexual, para você ver. E comecei a trabalhar logo em seguida, depois do casamento. Eu queria ser cabeleireira, mas eu me tornei modelo por acaso. Durante a minha carreira de modelo, muitas vezes eu tive que me posicionar, porque existia uma má compreensão da carreira de modelo na época, a impressão que se dava na época que a mulher que era modelo ou manequim, ela era disponível para sexo. Então, muitas vezes, de 17 aos 24, eu tive que me posicionar, e muitas outras vezes também na fase adulta, né, de ter que chamar a pessoa e falar, não é bem assim, você está enganado. Apesar de que eu acho que a profissão de prostituta tem que ser respeitada, mas eu estou aqui para trabalhar, e muitas vezes ter que jogar a toalha no meio do trabalho mesmo e sair fora, para recomeçar outras coisas que era importante. Então, acho assim, isso tudo foi me tornando uma mulher consciente e muito próxima dos problemas que eu vivi e o que acontece naturalmente, porque é naturalizado a violência contra a mulher. Eu casei com a primeira vez, separei, casei a segunda, tive meus 2 filhos, fiquei 24 anos casada, me separei no terceiro relacionamento afetivo, no terceiro casamento. Eu sofri violência doméstica com 54 anos. E eu achei que era o momento de não ser mais uma vítima que se cala, que é o que acontece com a maioria das mulheres por vários fatores. Então, eu resolvi fazer uma denúncia no Brasil, teve uma repercussão boa, no sentido de colocar para fora que, hoje em dia, todas as mulheres estão sujeitas a sofrer violência doméstica, independente da etnia, independente da faixa etária, independente da condição financeira e da raça, né? Todas nós estamos sujeitas a sofrer algum tipo de abuso, de relacionamento abusivo, de relacionamento moral, sexual, que leva ao feminicídio. Então, eu achei que era o momento, com 54 anos, de eu realmente achar essa bandeira e começar a trabalhar nesse tema. E eu me encontrei nessa pauta, que eu acho que é extremamente importante. O Brasil é o 5º país onde mais mulheres morrem no mundo. É importante. Os números são alarmantes de violência contra a mulher no Brasil e no mundo. É considerado pela ONU, a gente sabe, né, Lana, que é a grande pandemia da humanidade. E quanto mais nós falarmos dessa pauta e conscientizar as mulheres através de cartilhas, através de falas, de exemplos, através de mulheres contando sua própria história, para dizer para outras mulheres que elas não estão sozinhas e que é muito importante que elas contem sua história também, que elas se protejam. Eu sou super pró-família, eu acho que a família é algo sagrado. A mulher é o pilar de uma família e eu acho que a mulher tem que ser respeitada em todos os níveis. Ela educa os filhos, ela tem os filhos, ela educa os filhos e ela, inclusive, ela pare os filhos que são agressores. Então, o nosso papel como educadora e mãe é muito importante hoje por conseguir resgatar esse respeito para o próximo, né? Eu acho que, através da educação, a gente consegue fazer com que as próximas gerações tenham uma compreensão maior sobre respeito, porque quando se há respeito dentro de um relacionamento afetivo ao próximo, não cabe nenhum tipo de violência. E eu tenho feito bastante isso, eu tenho falado bastante fora do Brasil, no Brasil também. Eu tenho feito palestras na Ásia, no Japão, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa, no Brasil bastante.
E eu acho que a forma de contar a minha história é uma forma de cura também, porque a gente segura quando conta, mas incentivar outras mulheres para que elas não deixem de fazer denúncia, né? Jogar a toalha quando é preciso, mas também não jogar quando não precisa. É verdade. Parabéns por essa linda história, mas ao mesmo tempo, assim, uma história de dor. O que é mais importante que é uma história de superação. Você deu a volta por cima e quantas vezes a gente vê mulheres que passam por esse momento e se entrega, né? No sentido de jogar a toalha e não querer mais se envolver, não querer tocar mais aquele assunto porque dói, porque muitas não são tratadas, não foram curadas emocionalmente, e isso vai gerando uma dor, vai gerando um desespero. Mas o intuito, né, dessa live é justamente isso, alertar, dizer que tem momentos que nós precisamos sim jogar a toalha. Fiz uma live abrindo esse programa e falando sobre isso, né? Não jogar a toalha. Quantos momentos na nossa vida a gente joga a toalha sem precisar, mas nesse tema de abuso, violência abusiva, né? Aliás, violência doméstica, relacionamento abusivo, nós precisamos sim jogar a toalha, porque é necessário a nossa paz interior em primeiro lugar, a nossa saúde mental em primeiro lugar. E, Luísa, é interessante que a gente vê também muitos casos de mulheres que não sofreram a violência física, mas elas sofrem tanto a violência psicológica que acaba que ela perde o controle, ela perde as rédeas da vida dela. E isso é fato, não é? É verdade isso. Não é fato. Eu acho que a gente podia começar assim. A expressão jogar a toalha significa fim do jogo, né? Fim do Então, jogo. assim, fim do jogo. Você joga a toalha, você está no ringue, né, de luta e você joga a toalha, significa que é fim de jogo. Ele já não suporta mais levar pancada, né? O jogador, quando está lutando no ringue. Então, aí tem um sentido de pedir, né? Tipo, para que eu não aguento mais. Mas eu acho que, assim, você não pode desistir de um sonho que você imaginou. Então, não jogar a toalha também é você seguir em frente, né? Você realizar sonhos que você almejou. E tudo na vida tem muitas dificuldades para a gente conseguir. Então, se você jogar a toalha a todo momento, você nunca vai conseguir concretizar nada. Você não vai conseguir viver. Porque viver é um joga a toalha. Por isso que eu estou te perdendo. Voltou. E eu não sei como é que Voltou. faz. Voltou. O alarme fica. O alarme, eu esqueci. Eu botei o alarme para tocar para entrar, para não perder a hora. E esse momento, e justamente esse momento que a gente está vivendo agora de pandemia, é um momento que a gente tem que ter muita paciência, respeito por você mesma, para você não jogar a toalha o tempo inteiro, porque a gente está vivendo nesse confinamento e muitas vezes você tem um relacionamento que não é tão saudável com a família, você está vivendo em família, com os avós, com os filhos. Então, se você for jogar a toalha o tempo inteiro, você não vai conviver com ninguém. Então, é muito importante que a gente saiba, né, ter um autocontrole, ter um diálogo mais aberto, mais franco, né? E as mulheres que vivem nessa situação de vulnerabilidade, como você falou, elas ficam num estado deplorável, o que aumentou muito agora nessa época da pandemia. Então, elas têm que prestar muita atenção até que ponto elas têm que segurar essa toalha e começar a tomar atitudes, né? Ela tem que jogar a toalha, sim, se ela está vivendo um relacionamento abusivo, se ela está tendo algum tipo de sofrimento, seja dentro de um relacionamento, ou seja num trabalho, falta de respeito, ou não está sendo reconhecida pelo trabalho que ela faz, não está sendo bem remunerada pelo trabalho que ela faz, ela está vivendo em cárcere privado, ela está tendo privações que ela tem que observar, e aí sim, ela tem que se posicionar. Aí tem que jogar a toalha e partir para outra. Se precisar fazer uma denúncia, não tenha medo. Quando a gente faz uma denúncia, a gente não vai ser presa por conta disso. Eu vejo que muitas mulheres têm um pouco de dificuldade em entender
o que significa uma denúncia. A denúncia significa que você está denunciando um abuso contra você. Quem tem que ser preso, quem tem que ser questionado, quem tem que ser interrogado, é quem está fazendo isso contra você, né? Então, a gente não tem que ter medo de enfrentar a justiça. Durante toda a minha carreira, eu comecei a trabalhar, como eu te falei, com 12 anos de idade, e eu trabalho direto e fui evoluindo, né, na minha vida. Comecei como eu vendia primeiro caco de garrafa quando morava no interior, depois eu passei a ser empregada doméstica, depois eu passei a ser modelo, depois empresária, hoje ativista. Imagina quantas vezes eu não tive que me posicionar, jogar a toalha, segurar a toalha, jogar a toalha, porque a vida é feita disso mesmo. Isso é viver, é viver. Então, assim, eu queria que as mulheres entendessem isso e não ficassem eternamente em sofrimento. A vida é uma evolução, a gente tem que melhorar. Eu acredito que a gente só melhora quando a gente apanha mesmo. Infelizmente, eu digo da vida, não digo apanhar literalmente de pessoas, mas a vida ela vai nos fortalecendo com coisas que vão acontecendo e a gente vai ficando mais fortalecida, mais fortalecida. Por isso que a gente tem que prestar muita atenção. Não sei se foi essa pergunta que você fez, porque eu acabei falando sobre... Mas foi isso mesmo, foi isso mesmo. É isso mesmo. Eu acredito, Lana, que sempre há uma luz no final do túnel, sempre tem oportunidade para a gente melhorar, oportunidade de melhorar o que a gente já faz, ou criar outras expectativas de outras coisas que a gente pode fazer melhor, que nos dê mais prazer. Porque às vezes você está num emprego também que você não está satisfeita, você está fazendo aquilo automaticamente, sem felicidade, sem gostar de fazer. Então, eu acho que você não precisa viver assim dessa forma, né? Eu acho que todo mundo precisa de ganhar dinheiro para você se manter sua casa. A independência financeira para a mulher, eu acho extremamente importante. Eu sempre falo que é um passaporte para ela, a autonomia financeira, para ela não suportar nenhum tipo de violência. E é muito bom ganhar o seu próprio dinheiro. E eu falo isso porque eu sempre ganhei dinheiro, desde quando eu era menininha, como eu falei, vendia garrafa, ganhava moedinha, já comprava minha balinha, depois, né, e depois foi evoluindo. É muito bom. Mas também você pode, no meio de um emprego maravilhoso que não está te deixando feliz, você pode buscar outras alternativas, né? Buscar através de cursos online, através de pesquisas na própria internet, que é uma ferramenta extraordinária para a gente se encontrar em alguma profissão que a gente goste, né? Às vezes você fazendo uma coisa mais simples, ganhando menos, vai te dar muito mais felicidade e prazer do que você ser, de repente, uma CEO de uma empresa e não estar feliz. Isso. Então, acho que é muito importante você buscar uma religião, é importante você ter que acreditar em Deus. Você tem que ter uma religião que te dê uma paz, sabe? Uma paz. Que você possa orar naquele momento, você sentir o que você foi acolhida, abraçada, abençoada. Eu acho que é muito importante. Você não pode ser uma pessoa que não acredita em nada. Eu respeito as pessoas que não acreditam, mas ok, mas é tão muito melhor quando você tem um entendimento com Deus e um agradecimento, né? Você sentir que você foi fortalecida naquele momento de dor. Eu acho que tudo isso é muito importante. Eu aprendi muito isso ao longo da minha vida, sabe? Agradecer. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito abençoada por Deus, então não dá para falar que Deus não é importante na nossa vida, é extremamente importante. E quando a gente pede com fervor, a gente é atendido, isso é muito bom. Então, eu acho que tudo isso faz com que a gente fique um ser humano mais fortalecido e melhor. E aí a gente vai jogar muito menos vezes a toalha, né? É verdade. O pânico toma conta da gente. Menos vulnerável, né? Fica quando assim. Você tem um suporte espiritual, você tem algo assim que você acredita, aquele Deus mesmo que te ajuda, que está ali do seu lado, é entender mesmo. E, Luísa, você depois que teve esse abuso, né, essa violência doméstica, você passou por alguma terapia, alguma ajuda psicológica? Você buscou, você mesmo se reergueu sozinho e decidiu se levantar, né? A gente sabe já da sua história que você é uma mulher independente, que isso conta muito na hora de sair do relacionamento que você e a gente vê a dificuldade de muitas mulheres também nessa questão de não ter um dinheiro, de não ter uma saída, né? Então, assim, a primeira pergunta é: você teve algum tratamento psicológico, alguma coisa assim? Então, na verdade, eu não busquei nenhuma terapia, mas eu aconselho as mulheres que podem fazer uma terapia que seja
de forma, se ela puder pagar uma terapia, ótimo, se ela não puder, acho que existem um grupo de mulheres muito fortalecidos, que as mulheres, elas hoje em dia, elas doam, né, um pouco do seu trabalho, então acho que vale a pena você procurar esses grupos reflexivos que fazem terapia de forma voluntária. Isso te dá assim, uma condição e uma compreensão de você conseguir gerir aquele momento de crise, porque muitas vezes a gente perde a nossa inteligência emocional e acaba sofrendo muito mais. Então, eu não busquei isso porque eu saí muito rápido do sofrimento que eu estava. Do sofrimento que você estava. Eu resolvi do ambiente que te adoecia. Exatamente. Eu fiquei muito doente. Fiquei doente emocionalmente, psicologicamente e fisicamente. Eu tive que fazer tratamento, mas tratamento porque eu adquiri algumas síndromes, né, de doença, como inflamação no fígado, inflamação... nunca tinha tido isso, inflamação nos rins. Fiquei com algumas síndromes, realmente tive que tratar mesmo assim, mas a parte espiritual foi fortalecida por conta da minha religiosidade. Religiosidade, exato. Espiritualidade, isso, né? Exatamente. Então, isso me fortaleceu bastante, e eu acabei não fazendo terapia. Mas é muito importante um apoio, assim, apoio familiar, apoio de amigos, que percebam que você está em estado de depressão. Esse apoio é muito importante, sabe? E trabalhar com isso, ouvindo a história de mulheres, isso também foi me fazendo ver de outra forma mulheres que precisam. Eu falei, eu não posso cair, não posso jogar a toalha, não, eu não vou cair, eu tenho que estar fortalecida para poder contar minhas histórias para elas e para poder fazer com que elas entendam o que significa um relacionamento abusivo, até onde suportar e jogar realmente a toalha definitivamente, e recomeçar uma história nova, reconquistar a sua vida. E tem muitas formas de você fazer isso, e com dignidade, voltar para a sociedade, ter oportunidade. Existe a fase do sofrimento, mas existe a fase também da transformação, né? A mulher é fênix, ela tem essa condição. Eu falo que a mulher é polvo, ela faz várias coisas ao mesmo tempo, e faz muito bem. É verdade. O Tiago... Tá me escutando? Tô escutando. Tá, para voltar aí o seu áudio. O Tiago Pereira, ele é lá do Sul. Ele disse assim, eu acompanhei a Luísa por algum tempo. Infelizmente, em pleno século XXI, o povo ainda não se uniu para defender e apoiar o ser mais divino que existe nessa terra, também chamada de mulher. Por isso que as defendo e as apoio sempre. O Tiago Pereira, ele é uma das pessoas assim, mais maravilhosas que eu conheci até hoje. É um homem que tem vários grupos e ele administra os grupos do Padre Fábio de Mello. Então, ele tem uma conexão aí com os trabalhos do Padre Fábio de Mello. E ele tem um trabalho muito lindo de compartilhar e de interagir aí com os projetos das mulheres. As seguidoras dele, a maioria não, acho que todas são mulheres, e ele tem desenvolvido aí um trabalho muito bonito, compartilhando e ajudando a divulgar sobre violência doméstica. Então, sempre ele está colocando ali, você tem que denunciar, você tem que buscar ajuda, então ele sempre está dando esse suporte. Obrigada aí, Tiago. A Ana Tiago, obrigado, Tiago. Tiago Pereira do Sul, muito obrigado a sua forma como você vê a mulher na sociedade, que trabalho lindo que você faz, parabéns. O padre Fábio de Mello é um padre moderno, então as mulheres têm uma identificação muito grande com a palavra dele, com o apoio que ele faz. Eu imagino que você deve ser muito admirado pelas mulheres, e eu admiro homens que trabalham por mulheres, que entendem a importância da mulher na sociedade. Nós somos a maioria no mundo. Se nós resolvêssemos nos rebelarmos, seria complicado para os homens, mas a gente não faria isso porque somos pacíficas, né? E enaltecer homens como você, poxa vida, obrigado mesmo pelo seu trabalho. Continue assim, que você vai longe. É isso aí. A Ana Santos, ela está dizendo, seria o abuso físico mais fácil de se reconhecer do que o abuso psicológico? O qual não se cabe com o que está lidando? Acho que ela fez uma pergunta aí
O abuso físico é mais fácil de você visualizar, porque a mulher chega machucada, né? Ela está com o olho roxo, com alguma parte do corpo ferida, com alguma fratura. No meu caso, eu tive 4 costelas fraturadas, tive aquele olho famoso das fotografias que são replicadas muitas vezes. Então, é mais fácil de você visualizar. Mas eu considero que a violência verbal, emocional e psicológica invisível quase não se percebe no começo, que ela começa a fazer mal a você no relacionamento. Para mim, são mais graves do que as violências que são leves, quando eu digo que é só a marca do olho, mas quando o homem atira numa mulher, quando ele usa arma branca contra uma mulher, aí é terrível, né? Mas tem que prestar muita atenção, porque o relacionamento abusivo ele começa, na minha opinião, fazendo uma analogia do que aconteceu comigo e com muitas mulheres que eu ouço falar. Ele começa, muitas vezes, no segundo ano do casamento, né, do relacionamento com esse homem. Mas pode começar no começo do relacionamento. Minha mãe, por exemplo, ela se casou no Rio de Janeiro, foi morar no Mato Grosso do Sul. Na primeira semana que ela chegou lá, estava montando a casa na roça, a minha mãe já levou um tapa do meu pai porque ele foi com ciúmes do leiteiro. E aí já foi um tapa todo dia, porque ela era uma mulher jovem, ela tinha 19 anos, ele tinha 20, e ele já começou a agredi-la por conta de ciúmes. Então, ela conviveu com isso durante muito tempo, até a idade adulta. Ela só fez uma denúncia quando ela já estava com 40 e poucos anos, quase 50 anos, foi quando ela se separou. Então, assim, você tem que prestar muita atenção no começo do relacionamento, quando começa a verbalizar coisas contra você, contra a sua idoneidade, contra as características que você tem, falar mal da sua família, falar mal das coisas que você faz para ele, já não é tão bom, já é ruim, a comida não está boa, ou você não deu com a criança. Ou seja, ele começa a minar isso, fazendo com que você fique com medo, porque você começa a achar que você realmente não é uma pessoa perfeita, e ninguém é perfeito, mas se sinta menor, que diminua, exatamente. Então, essas são as violências. Depois a violência psicológica, que é monitorar demais você, não deixar você fazer compras, não te dar dinheiro, não deixar você ver a família, começar com empurrão, falar mal de outras mulheres, incluir você nesse pacote. Ou seja, são várias formas de agressão, até chegar ao primeiro empurrão, o primeiro chute, o primeiro tapa, o primeiro soco, a primeira facada, o segundo tiro e o feminicídio. O processo é crescente. O problema é que as mulheres não entendem um pouco, porque ao mesmo tempo que o homem agride a mulher, vem uma fase que a gente chama de lua de mel. Ele vai pedir perdão para ela, ajoelhar, dizer que ela é linda, maravilhosa, que ele perdeu a cabeça, e convence essa mulher de que ele não vai fazer mais isso. E ela, por várias razões, porque tem dependência emocional, dependência financeira, tem os filhos, ela acredita nele, e aí ela vai passar por um processo de namoro, ela vai se sentir muito bem, muito confortável, e recomeça de novo. E esse ciclo ele acontece várias vezes, até que algo muito grave aconteça, ou ela realmente compreenda isso. E aí, Lana, eu acho que é muito importante que a família apoie essa mulher, ou amigos próximos, né, que diga para ela que ela está vivendo um relacionamento abusivo, que isso não é normal. O relacionamento tem que ser respeitoso dentro de uma casa, para que os filhos não sofram, para que a mulher não sofra, né? Se não for assim, não vale a pena você manter um relacionamento por dependência financeira. É tão bom ter a própria dependência financeira e recomeçar a sua história sem sofrimento, né? Mesmo que seja com muito menos do que você vivia junto do seu companheiro. Mas o importante é que você tenha saúde mental, porque uma mulher que sofre violência doméstica, ela vai trazer para ela muitas doenças, inclusive doenças mentais, né? Físicas, psicossomáticas, síndromes graves, e ela vai ter uma vida que não vai ser confortável, nem para ela e para os filhos. Luísa, há 7 anos atrás, eu ainda estava viúva, né? Então, morava eu e minha filha. E eu acompanhei um caso. Eu fiquei tomando conta, coordenadora de uma Casa das Meninas dos Olhos de Deus. Não sei se você já ouviu falar do MCM. São adolescentes e crianças que sofrem abusos, relacionamento abusivo, né, na adolescência, que elas casam muito cedo e já apanham. Então, elas vão para o abrigo, que chama Meninas dos Olhos de Deus. E lá tinha mais ou menos umas 22 meninas. E uma delas tinha 15 anos.
o companheiro, que na verdade ela não era casada, ela só morava, vivia junto, ele ele abusou dela durante 2 anos, né, que ela juntou com ele, ela tinha 12 anos na época, e ele fez com que a vida dela se tornasse um verdadeiro inferno particular, e ele fez com que ela mostrasse, né, aliás, que ele mostrou para a sociedade, mostrou para os médicos que ela estava doida, que ela era uma doida, entendeu? E ela foi parar nessa casa, fugiu de uma clínica psiquiátrica, porque lá ele já estava amarrando ela falando que ele que abusava, ele que batia, ele que fazia tantas coisas nela, mas assim, ele usou uma máscara de um homem educado, de um homem fino, de um jovem, assim, que tinha independência financeira, né? Ele trabalhava e ele falava que dava tudo para ela, que ela era uma doida, que era invenção da cabeça dela, que não era aquilo. Então ela foi parar nesse abrigo e ela tinha uma condição, assim, financeira bem, e ela foi parar lá nesse abrigo na madrugada, bateu no nosso portão. Me lembro que ela chegou desorientada, a gente colocou ela dentro do quarto e foi conversar com ela. No outro dia a gente acompanhou ela mesmo. Então, assim, hoje, graças a Deus, ela já é uma enfermeira, hoje ela tem uma história totalmente diferente, casou, tem filhos, está linda, maravilhosa. Até depois eu quero apresentar ela para você. Mas, assim, a gente vê também casos de homens deixar as mulheres doidas, né? Loucas. É mais comum do que você imagina. Primeiro, está tudo errado. Um homem adulto casar com uma menina jovem já estaria incluído em crime sexual, né? Eu não consigo entender como no Brasil ainda existe essa cultura das famílias deixar as suas filhas muito jovens se casarem com 12, 13 anos de idade. Né? Não é só no Brasil, não. Na Índia é pior ainda. Se vende as crianças com 9 anos de idade para homens mais velhos, e a promessa deles é que eles vão esperar ela ter a primeira menstruação, elas ficarem um pouco mais velhas. Mas velha de 12, deve ser de 9 para 12. Uhum. E elas acabam morrendo, porque o estupro para uma menina pequenininha, menina jovem, que não está ainda preparada para atividade sexual regular, elas morrem por conta de sangramentos, por conta de... Enfim. Então, eu acho assim, que isso teria que ser revisto, né? Esse tipo de abuso. E dizer que a mulher é louca é muito comum, porque o agressor para a sociedade... ele é um cara camuflado, ele é mentiroso, ele se mostra gentil, educado, generoso, cuidadoso. Ele tem todas as características que a sociedade reconhece ele como um homem de bem. Essa é a característica de um abusador. É normal, é comum. Por isso que a sociedade às vezes fala assim, mas como é que aquele cara bateu nela? Mas eu conheço ele é super gente boa, o cara é uma gente boa, generoso, um cara engraçado, divertido. Esse tipo de coisa, de homem tem que prestar atenção. Então, a palavra dela vai estar sempre contra ele. Ainda mais uma menina jovem, que não tem experiência nenhuma, que não tem apoio da família. Né? Essa menina, no caso, que você tá citando. Então, ele dizer que ela está louca, ele vai provar com quase nenhum esforço, né? Porque ela está totalmente desamparada, insegura, sofreu abuso, está machucada, né? Interiormente, emocionalmente, fragilizada. Ela não vai ter como se defender. Então, cabe à nossa sociedade a olhar para essas meninas que estão em estado de sofrimento, não só a sociedade civil, mas a sociedade civil, os governantes. Eu acho que tem que ter políticas públicas bem fortes para que esse tipo de agressão contra essas meninas no Brasil não passe a não acontecer mais, e a responsabilidade seja 100% do homem que faz isso. Isso está enquadrado em crime sexual contra criança e adolescente. Isso não deve acontecer. Tem trabalhos feitos em prol das crianças na Praça da Damares, e muitas ONGs, muitas mulheres trabalham, mas acontece que não consegue chegar a informação para essas meninas, até porque nos confins do Brasil, o Brasil é gigantesco. Isso. E eu percebi isso, por exemplo, no Japão. Eu recebi denúncias de assédio moral e sexual contra as meninas de 14 anos, 13 anos, da própria família, dos pais, dos tios. Isso acontece no mundo inteiro. Essa questão da violência contra meninas e meninos. Violação sexual contra meninas e meninos é uma coisa que acontece demais. Então, a gente tem que estar atento para essas crianças. Tem várias formas de a gente perceber o estado emocional, psicológico da criança quando ela sofre. Uma menina de 15 anos é uma criança, de 14 é uma criança, de 13 é uma criança, de 12. Eu acho inconcebível
a permissão de que uma criança dessa idade se case e tenha relação sexual e tenha filhos. Como é que uma criança vai parir um outro filho? Como é que essa criança vai cuidar desse filho se ele é uma criança? Eu acho inconcebível. Essa é uma pauta que eu estou abraçando também agora, que é a questão da pedofilia, do abuso sexual contra a criança, de todas as formas. A gente precisa rever isso urgentemente e falar muito disso, porque isso está na pauta da mulher, na pauta da família também. Então, foi muito bom você ter colocado isso aqui. Oh, perfeito. A Ana, né, mais uma vez, ela está aqui dizendo, com certeza, o abuso psicológico é profundamente destrutivo e a causa paira totalmente. Obrigada por responder. É a resposta lá que você deu. Ai, a Vanessa Brito... Obrigada, Ana. Agora você pode passar para suas amigas que você perceber, porque eu tive um privilégio, uma sorte muito grande, Ana, de quando eu sofri violência doméstica. Eu sofri uma violência doméstica em Nova York. Foi em Nova York. Eu voltei para o Brasil no mesmo dia, praticamente no mesmo dia, porque eu sofri agressão dia 21 de maio. No dia 22, eu peguei o avião, cheguei no Brasil dia 22, porque no mesmo dia eu vim embora. Fiquei com medo de fazer lá, fiquei insegura, queria voltar para casa. E dia 24 era meu aniversário de 55 anos. Então foi assim, uma loucura, um presente tanto de aniversário, né? E eu tive um apoio muito grande de uma amiga minha, uma parceira, uma amiga minha de muito tempo. Ela morava em São Paulo, ela mora em São Paulo. Ela pegou o avião, veio para o Rio de Janeiro. Eu não contei para minha mãe a princípio, só contei depois, porque eu não sabia como contar isso, porque, logicamente, a pessoa com quem eu convivia tinha um relacionamento com a minha família. E era um homem desse nível. Ele era simpático, sedutor, amoroso, carinhoso, tinha mil qualidades como homem. Uhum. E por isso que você não consegue entender o que leva um homem a agredir uma mulher. Se você tem uma convivência familiar agradável, tem desavença no relacionamento, todo mundo tem. Então, assim, é muito bom que alguém próximo, ou familiar, ou algum amigo, ampare essa mulher quando ela está em estado de sofrimento. E a gente percebe, porque ela dá vários sinais de que ela não está bem. Você liga no telefone, ela não te atende. Se ela fala, ela fica monossílaba. Ou ela começa a fazer reclamação que não está se sentindo bem, que não está dormindo bem. Aí você pergunta, mas está tudo bem? Ela fala de uma forma que você entende que a coisa não está muito bem. Então você vai com amorosidade. Nice. Amorosidade. Por telefone mesmo você consegue fazer isso. Com boas palavras você consegue, porque ela se abre um pouco mais. E você vai aos poucos, né? Deixa numa brecha para que ela fale, para você ter a real noção do que está acontecendo e você fazer uma intervenção, se precisa, uma denúncia. Aí no 911. Exatamente, mas no Brasil o 180, que é para a Lei Maria da Penha, para você fazer denúncia anônima, você pode fazer denúncia anônima de qualquer lugar. Tem esse app também que agora está fazendo muito sucesso, que é o app Linha Direta. Mesmo? Linha Direta. Linha Direta, um app Linha Direta. Ele está sendo usado agora em vários países. O botão do Pânico, tem o botão do Magazine Luiza, também das mulheres do Brasil. E tem outras formas de você fazer denúncia anônima ou não. Eu passei fiz uma denúncia de uma amiga minha que me pediu ajuda. Ela me procurou porque estava sofrendo relacionamento abusivo e eu explicando para ela que ela tinha que tomar cuidado, porque não é normal. Ela disse que tinha feito uma denúncia na delegacia da mulher e que ela tinha retirado a queixa porque ela tinha voltado para ele, estava tudo bem, e o tudo bem ficou tudo mal, depois ficou tudo bem, depois tudo mal. Uau. E até que ela resolveu me procurar. Ela tem mais de 60 anos, é a Isis de Oliveira, porque o caso foi muito falado aqui. E aí ela falou, mas eu tenho medo de estar falando no telefone e ele me bater, porque já aconteceu isso. Eu falei, então faz o seguinte, manda um SOS para mim que eu me movimento. E ela mandou um SOS e eu não esperei que ela fosse mandar e também não fiquei no telefone o tempo inteiro, só vi 2 horas depois. Eu tentei falar com ela, não atendeu, eu falei, bom, perigo. Eu liguei para um 180 para fazer uma denúncia anônima e liguei para 190, que é a Polícia Militar. A Polícia Militar ficou comigo no telefone enquanto chegou uma viatura da polícia com policiais. Uhum. Subiram no apartamento e pegaram em flagrante a briga. Ele levou para a delegacia para interrogar ele. Ela fez uma denúncia e acabou falando para a imprensa, e é muito importante porque você vê uma mulher de mais de 60 anos, o apartamento era dela, ela casou com um estrangeiro e ele abusava dela regularmente. Então, assim, se eu não tivesse me posicionado nesse dia, talvez ela não estivesse viva, talvez ele tivesse jogado um cinzeiro na cabeça dela, uma garrafa,
ou talvez tivesse empurrado ela, batia a cabeça na pia. E muitas mulheres morrem dessa forma e são enquadradas como um acidente. E esses acidentes, na verdade, muitas vezes não são acidentes, são provocados pela pessoa com que você convive. Então, é muito importante mesmo, que a gente se preocupe com o próximo, sabe? Tem uma fala aqui no Brasil agora que na minha época era o contrário, era assim, briga de marido e mulher, não se mete a colher, deixa que eles se viram. Estão brigando hoje, amanhã estão lá fazendo filho, e é assim mesmo, são sem vergonha. E não é bem assim, mudou. Porque a mulher não fica no relacionamento abusivo porque ela quer, por várias razões que ela fica. Não julgue uma mulher porque ela ficou anos casada com um agressor. Só quando você passar por isso que você vai entender, né? Então, é muito importante que a sociedade se movimente. E hoje em dia é isso. Em briga de marido e mulher, se mete a colher, sim. Você tem que se posicionar, você tem que ligar, você tem que denunciar. Não tenha medo. Você está salvando uma mulher e você pode ser uma vítima no futuro. Pense sempre nisso. Você pode ter um filho ou uma filha que vai ser uma vítima no futuro de algum agressor. E para a gente conseguir educar uma sociedade a longo prazo, porque eu tenho a certeza absoluta que a nossa geração não vai conseguir se educar, são as próximas gerações. Eu vejo que nesses movimentos contra o racismo que está acontecendo no mundo inteiro, a maioria das pessoas que estão indo à rua são jovens. São jovens. Os jovens não têm tolerância para nenhum tipo de abuso. E é muito bonito esse movimento, porque são as próximas gerações que estão se movimentando para que haja um entendimento sobre respeito. Porque onde tem respeito, não existe possibilidade de entrar nenhum tipo de agressão contra o outro, de moral contra o outro, né? O respeito é fundamental para uma convivência harmônica dentro de uma sociedade. Então, eu parabenizo demais esses jovens que vão para as ruas com os cartazes e são ativistas, sabe? Tem um entendimento do que é fazer mal ao próximo. Isso é muito bom, isso é muito bonito. Então, eu parabenizo e vamos falar muito disso ainda para que mais jovens se posicionem e façam uma sociedade nova com outros fundamentos, né? Devemos, assim, levantar uma geração, né, com esse entendimento de se posicionar. Não jogar a toalha. Nesse caso, é não jogar a toalha, é insistir. Não jogar a toalha. Isso mesmo. A Vanessa Brito, lá de São Paulo, ela disse: abuso também é caracterizada com crítica e quando não tem apoio do marido de forma alguma. Quando não tem abuso de forma alguma, isso é um abuso. Porque, por exemplo, se a mulher está no emprego, ela chega em casa e comenta com o marido: eu estou no emprego ótimo, estou super feliz, e o cara desdenha. É um tipo de abuso. Qual a obrigação de um parceiro é falar: nossa, parabéns para você, espero que você cresça muito. Ele tem que incentivar a mulher dele a ter novas conquistas, a se sentir segura dentro de casa, se sentir amada, se sentir... ter elogio, né, da pessoa com quem você vive. Agora o cara chega e fala assim: mas também cuidado, que daqui a pouco eu vou te passar a perna, você já não está mais ali, alguém vai pegar você. Eu não acredito muito no que você está falando, não. Duvido que alguém ia tratar você bem ou ia te dar uma oportunidade. Fica de olho aberto, porque aí tem coisa. O cara não te cantou, não. Ou seja, são coisas muito, muito sutis, né, que você tem que prestar atenção e se posicionar mesmo. Não, eu sou capaz de fazer. Eu estou aqui porque eu sou capaz. Eu tenho que se posicionar. Aí tem que segurar a toalha mesmo e dar uma toalhada, que nem fez tem uma política aqui no Brasil que alguns anos atrás ela bateu com o marido com toalha. Lembra disso? Não, ela foi até capa da Veja, ela é senadora. Sério? Se tornou senadora. Não vou falar o nome Eu vou dar uma dela, olhada lá depois. Deu um Google. Ela descobriu que o cara estava fazendo merda fora de casa, pegou uma toalha molhada e deu uma surra nele. E o caso contaminou a Brasília, contaminou o Brasil, e ela saiu na capa da Veja, ela em cima da cama com uma toalha, assim. Então, não vamos chegar a esse nível de bater, né? Mas a gente tem que ser... Não deixe que nenhum tipo de ameaça psicológica coloque você para baixo. Você é capaz de conquistar o que você quiser na vida, mas não se deixe enfraquecer com opiniões que não são construtivas, entendeu? O relacionamento, o casamento, para ele dar frutos, para ele ser bem sucedido, os dois precisam fazer, assim, cuidar do jardim sempre, né? No começo tudo é amor, tudo é lindo, sai para jantar, fazem coisas diferentes, tiram uma reserva para viajar juntos. E como você disse, né? Depois dos 2 anos, chega 2 anos, a coisa esfria. Então,
é não deixar também essa luz se apagar, na verdade. Os homens, principalmente, é cuidar do jardim. As mulheres, elas são mais delicadas, são mais sensíveis. Nós vamos por aquilo que escutamos, né? Se a gente escuta palavras grosseiras, a nossa vida muda. Então, eu sempre falo para os homens, sempre falo para o meu marido, não deixe essa chama apagar, cuide do seu jardim. Vem cá, não saia de casa sem dar um abraço, sem dar um beijo, sem fazer um elogio, não é verdade? Então, assim, a gente tem que alimentar o nosso relacionamento. E se a gente colocar isso em prática dia após dia, eu tenho certeza que isso vai diminuindo, né? Para mostrar, até mesmo dentro de casa, para os nossos filhos. Hoje tem filhos revoltados. Eu já vi adolescente falando, eu não vou casar para ter uma vida como a da senhora, uma vida, um inferno. Para que eu vou colocar? Para que eu vou casar? Não. Muda a sexualidade dos adolescentes. Então, tudo isso interfere, né, Luísa? Interfere até na criação dos nossos filhos. Uhum. Não, com certeza. Eu acho que quando há amorosidade, respeito. Quando você conhece um homem conhece uma mulher, você mostra tudo que você tem de bom para ele, porque é aquela fase da conquista, né, de se conhecer. Existe muita generosidade, amorosidade, né, compreensão. E aí isso vai se perdendo. Evidentemente que você, quando você se torna mãe, as mulheres tendem a dar uma atenção maior para as crianças, porque é natural da maternidade, né? É um sentimento natural que os homens às vezes não entendem, acham que você está dando mais atenção para os filhos do que para ele. Então, é um momento que ele tem que compreender que a maternidade fala mais alto. Né, nesse momento. Mas a mulher também tem que ficar atenta, porque o marido precisa de atenção também, né? E tem que ter muito respeito dentro do relacionamento. Mas eu acho que é importante também essas datas comemorativas, principalmente para nós, mulheres. A gente gosta de que ele se lembre de que é aniversário de casamento, parece bobagem. Ah, eu fiz 20 anos casada, ele não lembrou. O homem não vai lembrar, porque o homem é bruto, mas faça a ela, então, um jantar comemorativo, abra um vinho, né, se for o caso, ou uma cerveja, ou um suco, né, faz uma comemoração. É importante que o homem também estimule essa mulher para que ela se lembre que ela ainda é amada por ele, que ele deseja ela. É importante. Eu sei que existe, com o passar do tempo, um desgaste, mas o que não pode passar, não pode perder o respeito ao próximo dentro de casa. Né? Tratar a mulher que nem uma funcionária, uma empregada, é uma pessoa que ele pode despejar todo o lixo que ele vem da rua, de problemas que ele tem no trabalho, e aí joga dentro de casa, na casa da mulher, e a mulher vai absorvendo isso, ela vai se tornar amarga, vai chegar um momento que ela não vai ter um relacionamento tão péssimo para os dois que é praticamente impossível de se viver. E a amargura é muito ruim de você resolver dentro de casa. Para os filhos é terrível. Terrível. Eu demorei também para aprender. Eu acho que a gente não pode brigar na frente dos filhos, tem que brigar em privado. Parece que é assim, é tão organizada a briga. Tem que ser organizada. Está com algum problema com o marido? Chama no quarto lugar, sai para jantar, bateu, entra no carro, fecha a porta, e grita, depois sai, está tudo bem. É muito ruim crianças que vivem em lares que são descontrolados por várias razões, seja através de abuso, de grito, de jogar coisas. E eu sei que eu vi nisso. É muito ruim. Você, sem querer, às vezes, você replica isso na vida adulta. Você tem que ter uma força gigantesca para você não repetir. Os filhos têm que ser criados com respeito, porque ele vai aprender. Eu estava até vendo, me lembrando ontem, Lana, você lembra daquela novela que tinha um caso da Clara e do Gael? Uma novela das 8, chamava Paraíso, não sei o que, do Paraíso. Eu lembro. Lembra? A mãe do Gael era Marieta Severo. Foi descoberto no final da novela que ela abusava dele, né? Ela batia nele, ela diminuía ele, ela era péssima como mãe, porque ela era uma pessoa amarga, porque ela era uma pessoa ruim, porque ela deve ter tido problemas também. E ele tratava a mulher dele, a Maria Clara, batia nela, né? Ele desrespeitava ela, ele seguia ela, ele fazia todas as formas de violência contra ela. Mas não era só com ela, era com os amigos, era com a mãe, era com todo mundo que estava em volta. E aí ele começou a entrar num grupo reflexivo, começou a fazer uma terapia, e aí foi botado para fora na novela. Eu acho interessante falar disso. Ele começou a ter lembranças que ele havia esquecido de que a mãe dele provocou nele esse sentimento, porque toda vez que ela espancava ele, que ele diminuía ela verbalmente, que ele diminuía ele moralmente. Você não serve para nada, você não dá para nada, você é um inútil, você realmente é uma decepção.
ela fazia isso, depois ela abraçava e beijava, falava, eu te amo, meu filho, eu te amo. Ele cresceu ouvindo isso. Ela Uau. batia e ouvia que ele amava. Então, ele E replicou isso depois, na vida adulta. Ele falava, eu te bati porque eu te amo. Ele falava isso para ela. Né? Falou várias vezes, eu te bati porque eu te amo. Então, assim, você tem que passar a informação correta para os seus filhos, para que eles não isso, entendam de maneira errada e repliquem isso na vida adulta. nossa, isso influencia demais, isso influencia muito. Infelizmente. A Lília Manjeski está mandando um abraço aqui, minha linda amiga Luísa Brunet. Lília Luísa Brunet, Majestica, eu fiz uma live com ela essa semana que foi ótima, uma live bem, bem íntima, porque eu faço parte também da AMI, que é esse grupo de mulheres empreendedoras. A Lília faz um trabalho espetacular nos Estados Unidos, e onde ela é a nível de político, né? Ela tem amigos senadores, amigos que estão na política. Então, a Lília tem que se candidatar a presidente da República aí, Lília. Ela tem uma influência enorme já com as mulheres imigrantes, um trabalho muito importante. Parabéns, Lília. parabéns, tem um trabalho lindo mesmo. A Lorena disse que é a novela Paraíso Tropical, que você estava falando. Será que era Paraíso Tropical? Era a novela das 9. Eu acho que eu tinha notado. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver onde é que eu botei. Maria Severa, a novela era... é do outro lado do paraíso. Do outro lado do paraíso. Tinha Paraíso. Paraíso Tropical era a novela das 7. Era o Gael, exatamente. Depois vou até olhar, mas é fato. A Lisbeth disse aqui, em um bairro próximo, tem uma filha que tem 2 filhos do pai. E a mãe apoiou em tudo. Não acreditava que a filha falava. O pai abusava, acabou engravidando, e a mãe não o apoiava, né? Não, certo é isso. Não apoiava ela, a criança. Não acreditava no que ela dizia. Infelizmente, existe essa cultura no Brasil ainda. Eu vi um depoimento de uma menina, vou até mandar para você lá, você botar nas suas redes, que é muito importante. Ontem eu assisti um vídeo de uma menina que está com 26 anos de idade, ela resolveu falar agora que ela foi abusada. Quando ela era criança, ela era do interior da Bahia, a mãe não tinha televisão na casa dela, a mãe ia assistir uma televisão comunitária na pracinha e deixava ela dormir na casa da avó. Ela era abusada pelo tio. Uau. Por 2 tios. Primeiro, ela dormia no sofá da sala enquanto a mãe chegava. Ela era abusada pelo tio. Quando o tio terminava de fazer tudo, ela fala no vídeo, eu vou te mandar, vinha o outro irmão, o outro tio, e abusava dela. E ela fingia que estava dormindo, porque ela tinha vergonha e medo. Depois a mãe pegava no colo, levava para casa, e ela passou um estado de sofrimento muito grande. Depois ela foi abusada aos 13 anos novamente, por uma pessoa muito próxima da família. E uma história dela, você vê, é impressionante, é o que acontece hoje. Acontece isso hoje. Ela resolveu fazer uma denúncia, porque a denúncia você pode fazer você pode fazer 30 anos depois que você sofreu abuso. Eu estava até lendo sobre isso, qual era o prazo de validade de uma denúncia de abuso sexual na infância. São 30 anos. Você pode fazer hoje, agora, se você se sentir confortável. E é muito importante que faça. É um relacionamento doentio. A mãe é tão culpada quanto o pai, quando ela sabe que a sua filha está sendo estuprada pelo pai. E ela não fala nada, porque ela tem medinho, vergonha. Por favor, talvez ela tenha sofrido isso também, mas você não pode repetir o que você passou na infância e deixar que o seu filho passe. Causa traumas irreversíveis, entendeu? Então, assim, eu sinto muito que isso tenha acontecido com ela. Eu já tive vários casos de pessoas que fazem esse tipo de denúncia. Já conheci meninas que tiveram filhos do pai, filho do avô, filho do tio. Uau. É uma coisa horrorosa. E muitas vezes a família sabe e fica calada, não fala nada. Exatamente. Então, se cala. Isso é um crime hediondo, é terrível, é terrível. Você violar o corpo de uma criança, uma pessoa da família que você confia, que você ama, que é o seu pai, o seu tio, né? E os meninos são abusados também pelo pai, pelo tio, por familiares próximos, por amigos próximos. Não pode. As crianças precisam saber. Por isso que eu acho que na escola, na minha opinião, deveria ter na matéria escolar falando sobre tudo isso. Vai falar, mas tem que falar para as crianças que o bebê não nasce, que a cegonha não traz bebê no bico. Tem que falar para as crianças que certas partes do corpo não podem ser tocadas. E que a mulher tem um aparelho reprodutivo, que é ali que nasce o bebê. E que o homem é que põe o bebê lá dentro. Isso tem que ser falado. Não pode continuar com esse negócio que a cegonha vai trazer o bebê.
Isso. Né? Eu acho que tem que existir, falar sobre essa questão de abuso sexual, de pedofilia, Tem que de... sentar mesmo, Tem, de crianças que abusou. já nascem com opção sexual definida pelo gene, tem que ser respeitado. Uhum. Falar sobre violência de gênero, falar sobre racismo, de tudo, quando você é criança. Uma pauta na escola deveria ter um espaço na escola, isso tudo incluído numa pauta de respeito ao próximo, sabe? De respeito. Uhum. É isso mesmo. Eu fico indignada quando eu ouço isso, te juro. Não é fácil mesmo, não. Aqui Até na. porque isso faz me lembrar também do abuso que eu sofri, e eu fiquei quieta, calada, fiquei com medo. E eu só peguei as minhas coisas e fui embora. E eu só falei isso na idade adulta. Só falei depois que eu sofri violência doméstica, que aí veio à tona todas as violências que eu fui sofrendo ao longo da minha vida, desde pequena. Então eu falei, não é possível. Eu preciso contar que quantas mulheres sofrem, quantos tipos de abuso ao longo da vida. Não é só o abuso contra o homem com que ela vive, mas os que elas veem anteriormente. O Isso. abuso que se fala hoje em dia aqui no Brasil bastante, eu acho que aí nos Estados Unidos não tem, né, que é a importunação sexual dentro de transporte público. Ah, sim. Todas as mulheres brasileiras que não têm dinheiro para ter um carro, que não pode ir de Uber, que anda de ônibus e metrô, sofrem importunação sexual, que é o cara encostar o membro em parte do corpo dela e se masturbar. Homens que se masturbam visualmente do lado de uma mulher com uma criança do lado e a criança olha e o cara... Entendeu? Isso não pode acontecer. Hoje em dia é crime. Já melhorou. Mas ainda tem homens que fazem esse tipo de procedimento em transporte público. Onde você pega um táxi que o taxista trava você lá dentro e começa a te seduzir, a mostrar suas partes íntimas para a passageira. Isso não pode existir, gente. Isso é um afronto. Isso é degradante. Os Ubers, hoje a gente vê também muito caso, né, com os Ubers. Você fez eu lembrar de uma época que a minha mãe sempre trabalhou com feiras, né, feiras hippies, vendendo camisetas. E então, assim, quando chegava por volta de meio-dia, ela colocava a gente no ônibus para outra cidade, para a gente voltar para casa. Eu e minha irmã, eu tinha 12 anos mais ou menos, e minha irmã tinha uns 8 anos, 9 anos. E a gente foi no ônibus, então a gente tinha esse hábito de andar muito no ônibus sozinha, né? De um terminal para outro terminal, e meu pai buscava a gente para casa. E nesse intervalo, dentro do ônibus, eu lembro que a minha irmã estava segurando, nós duas em pé, e veio um senhor, mas um senhor de idade, assim, que você não dava nada. Você falava, ai, tadinho, é velhinho, não dá nada. Quando eu vi que ele estava muito próximo, atrás, né, do corpo da minha irmã, eu falei, gente, tem alguma coisa. E ela me olhou assim, tipo assim, assustada, faz alguma coisa, porque o ônibus cheio, tipo assim, olhou para mim, faz alguma coisa, e ela não podia falar. E eu puxei o braço dela, eu lembro que a gente até quase caiu sentada assim, puxei pro braço dela e a gente ficou segurando no outro ferro. Ele teve a cara de pau de vir encostar nela de novo. Foi quando eu falei pro cobrador se a gente podia ficar ali, que o velho tava encostando nela. Eu falei, olha, esse senhor tá encostando nela. Eu lembro que eu tinha 12 anos de idade. Então, assim, imagina as crianças, né, dentro de ônibus. Hoje é um alerta, principalmente aí no Brasil, das crianças andar dentro de ônibus, adolescente, as mulheres não suportar isso. Tem que falar, tem que abrir a boca. Opa, esse senhor aqui tá... Hoje em dia já tem um movimento dentro dos ônibus, quando alguém percebe que tem um movimento desse, o cobrador fecha a porta e vai para a delegacia. Mas nem todos têm esse protocolo, segue esse protocolo. Uhum. E aí também todo mundo pode, dentro do ônibus, quando perceber, começar a gritar ou bater palma, porque aí já é tipo assim, tá vivendo, tem um pedófilo ali dentro, tem uma pessoa que está importunando alguém, ou seja, criança, ou seja, adulto. Ninguém merece, vamos combinar que ninguém merece. A pessoa acorda 4 horas da manhã, pega uma marmita para ir trabalhar, para chegar na casa da patroa, para chegar no emprego, para chegar na obra, para chegar, né, porque mora longe, porque as condições são precárias, e você pega o ônibus, você dá aquela cochilada, do seu lado tem um cara lá, tchucu, do seu lado, não é não? Uhum. É um absurdo, você invadir, sabe, totalmente o respeito pelo próximo, de pessoas que estão nos ônibus ou em metrôs superlotados, né,
em péssimas condições, porque você vai em pé, apertado, e o cara está ali se esfregando em você. Então, tem que ter uma sempre maior conscientização. Já tem, mas tem que ter mais ainda. Levar essa pessoa para a delegacia. Porque eles são reincidentes, eles fazem isso, eles são... É o nível que eles têm de perturbação sexual mental, essa. É verdade. Aqui para a gente também concluir, na cartilha da mulher, essa cartilha eu vou ver se ela já tem também. Olha aí, ó, cartilha da mulher. A gente está vendo se consegue trazer aqui para Filadélfia essa cartilha. Eu vou conversar com as meninas. Ela é inteira, muito interessante essa cartilha. Tem passo a passo, tem dicas, tem telefone. E o que eu achei interessante aqui é um kit emergência. Kit emergência, sempre carregar na bolsa, deixar ali, tá falando, né? Deixa um documento, nunca, nem que seja a xerox de um documento, guarde dentro da sua bolsa, algo que você, de valor que é seu, que você gosta, algo, aqui tá falando que vamos ver aqui, cadê? Medicamento, fala sobre... de sair correndo, né? Isso, objetos, é a página 8. Objetos sentimentais. Se caso você sair, se caso você já... O seu kit de coisas que você gosta, porque se você tiver que sair correndo, você já pega um pouquinho de dinheiro, se precisar, o passaporte, a xerox de um documento. Isso. É super importante para você... Infelizmente, quando você está num relacionamento abusivo, você tem que começar a preparar um kit de emergência mesmo. Isso. Porque a qualquer momento... Você tem que sair correndo para você se proteger na casa de alguém, ou ir para a delegacia, ou para casa de um familiar, na casa de um amigo. Essa cartilha é maravilhosa. Você tem que levá-la para ir, sabia? Eu vou levar. Você tem que pedir para o grupo, porque ela é feita pelo Grupo Mulheres do Brasil, de Nova York. Isso. Vou conversar com a Andréia. Fala com a Andréia, porque, exatamente, para ela ceder para você uma quantidade, porque ela deve ter feito uma quantidade maior. Isso. Eu fui no lançamento dessa cartilha em Nova York, foi quando a gente se encontrou lá, lembra? Lembro. Foi o lançamento dessa cartilha, foi em fevereiro de 2020. Eu passei o carnaval falando sobre esse tema e você estava lá comigo. Sobre esse tema. Exato. Isso mesmo. Aqui está falando até... o kit de emergência, documentos de identidade original ou cópia, se for autenticado melhor. Carteira de motorista, se você dirigir, porque se você precisar de alugar um carro. Certidões de nascimento dos seus filhos e o seu. Documentos da cidadania, passaporte, green card, seus e dos seus filhos, ordem de restrição e proteção, se você tiver uma restrição do homem, que é como é que chama aquele da Lei Maria da Penha, né? Esqueci como é que chama em português agora. A ordem de custódia, documento de seguro, algum dinheiro, informações sobre contas bancárias e outros ativos que sejam exclusivamente seu. E aí, outros, listas de números de telefone de amigos, parentes, médicos, escolas, etc. Medicamentos de uso contínuo. Isso é um kit, hein, gente, de emergência. Tem que prestar atenção também se passou para as validades, você vai lá e troca o remédio. Hein? Conjunto extra de chaves da casa e do carro, porque ele pode trancar você por lá de fora e não te dá a chave. Então, você, a hora que ele não está, você entra na casa, você vai ser obrigado a fazer isso. Se ele esconder a chave do seu carro, você tem uma cópia ali de reserva. Uma cópia, exatamente. E algumas roupas e objetos sentimentais seus e seus filhos, né? Um kit, uma malinha, na verdade, é uma malinha de emergência para você ter a primeira ajuda se você precisar. É incrível, mas muitas mulheres que fizeram isso, ela teve uma forma de voltar à normalidade porque ela estava com tudo isso. Porque o que acontece? Quando a mulher sai de casa, o marido fica bravo, ele vai lá e queima os documentos, né? Ele pega os objetos pessoais dela que ela gosta, talvez um crucifixo que ela ganhou da vovó dela, né? Que ela gosta, que ele sabe. Ele vai lá e joga fora. Então, assim, eles são muito cruéis quando a mulher toma alguma atitude. Então, tem que fazer isso mesmo na surdina e colocar... Se não quiser colocar em casa esse kit, coloca na casa de uma amiga. Isso. Né, Lana? Uma pessoa que você confia, né? Exatamente. E a cartilha... Na hora... Talvez ela esteja disponibilizada na internet, no Grupo Mulheres do Brasil. Uma cartilha pode parecer bobagem, porque você fala, mas tudo isso aqui eu sei, a gente sabe. Só que na hora que está acontecendo um abuso, você esquece de tudo que você aprendeu. Você fica tão desnorteada, gente, você não sabe o que fazer da vida. Eu falo por mim, que me considero uma mulher esclarecida. Quando eu sofri violência, eu fiquei tão desnorteada que eu não sabia o que eu fazia. Eu não sabia se eu ia, se eu vinha. Eu tinha passagem para voltar, comprei outra.
Uau. Liguei para minha secretária, fiquei pedindo socorro de lá, mas ela falou, Luísa, liga para o 9. Eu falei, não, eu quero ir embora, pelo amor de Deus, me tira daqui. Eu fui para o aeroporto, sabe que horas? A 1h da tarde. Meu voo era 9 da noite. Eu fiquei no aeroporto esse tempo todo, com 4 costelas fraturadas, com muita dor. Meu Sem saber o que Deus. fazer, sem saber para quem ligar, com vergonha, com medo, com muitos medos, muitas coisas. Então, assim, por mais que você seja instruída, quando você está no foco do problema, você esquece tudo que você aprendeu. Por isso que é muito importante você ter um negócio desse aqui com você. Seja essa. Eu vou até mostrar, olha só, essa aqui. Dá para ler? Normal, assédio moral e sexual. Assédio moral e sexual no trabalho, outro tema No importantíssimo. trabalho. Ninguém é obrigado a trabalhar num lugar. Ter que contribuir com o homem com sexo. Você não pode fazer isso. Isso é Metida a contra a isso. lei. Você não pode ser abusada sexualmente no trabalho. Não permita isso. Denuncie. Isso é crime. Aí tem aqui... Ó, eu tenho muitas cartilhazinhas. Mulher, vire a página. Também são cartilhas que ensinam a mulher a ser protagonista de um final feliz. Olha que coisa linda. Eu acho tão bonito quando Será que tem ele em PDF? Da MP de São Paulo, do Ministério Público. Ele ensina as mulheres. Depois eu vou dar Na uma verdade, olhada. eles dão algumas dicas, né, de você voltar a ser uma mulher poderosa, ser protagonista. Deixa eu ver isso aqui. É a apostila da capacitação jurídica. Projeto. Isso aqui também é muito legal. Ó. É do Ministério Público também. Você tem que saber um pouquinho também sobre o que acontece na jurisprudência, né? Isso a gente mesmo. tem que saber quais são os nossos direitos. Ah, mas ele vai tirar meu filho. Não vai tirar seu filho. Não vai. Só vai tirar seu filho se você usar, se for uma pessoa dependente de álcool, de droga, se você tiver algum problema com a justiça, mas você não vai... Tem as restrições. Não é assim também, né? Então você tem que saber quais são os seus direitos. Deixa eu ver o que mais você tem aqui. Eu estou lendo esse livro aqui que eu sugiro para as mulheres, chama Relações Destrutivas. Para as mulheres, eu sempre sugiro ele, porque eu acho ele muito bom, porque ele tem vários depoimentos de vários tipos de formas de violência contra as mulheres. É muito interessante esse livro. Ela fez uma coletânea sobre vários depoimentos e ela dá o ponto de vista dela, porque ela chama Avril Neal. Ela é inglesa. Ela é uma mulher muito capacitada. Então, é um livro muito interessante para quem passou por isso ou para quem não passou por isso. E para quem não passou e acha que não passou. E acha que ainda não vai passar. E acha né? que nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer comigo. Acontece com a vizinha, com a filha da vizinha, mas comigo não. Isso aqui tem menção. Ó, tem isso aqui também. Eu tenho separado muitas. Ó, fica tudo marcadinho. Ó. Olha esse aqui. Outro livro também bom para ler. Combate à violência contra a mulher. Vou mostrar outro. Também acho que é bom. Esse aqui vai ser meu livro de cabeceira de cama agora. Eu quero saber tudo sobre isso. Pedofilia. Que inclui o que você estava falando, desse homem aí que casou com essa menina de 13 anos de idade e fala que ela é louca. Como é que pode uma menina de 13 anos ser louca, gente? Ele deixou ela louca, se é que ela é louca, né? Louco é ele, que deveria ser preso porque fez sexo com uma criança infantil, com uma criança infantil. É verdade. Ele, sim, né? Eu fico indignado com isso. Depois eu vou pegar os números. Depois eu vou fotografar e te mando, porque as cartilhas normalmente elas estão disponibilizadas nas plataformas. Esse aqui, por exemplo, deve estar no Mulheres do Brasil de Nova York, sabe? Isso. Eu vou dar uma olhadinha lá para a gente trazer para cá e distribuir. Tem a gráfica aqui que imprimiu é de um amigo meu, onde eu imprimi um livro que eu escrevi. Eu vou ligar para ele. A Vera Lúcia, ela escreveu vários comentários, eu quero ler aqui um, só pra gente também. Ó, Luísa Brunet, você nunca percebeu que ele tinha essa dupla personalidade? Então, a gente percebe, depois que você... É aquilo que eu falei, no começo do relacionamento, como você mostra o melhor seu para ele, e ele mostra o melhor seu para você fica encantada com essa possibilidade de um relacionamento novo, uma pessoa diferente, agradável, simpática, tá? Mas... no meio de toda essa amorosidade, se ele começar a comentar, por exemplo, a minha mulher, da ex-mulher, fala mal da ex-mulher, da ex-namorada, ferir ela de alguma forma verbalmente, desqualificando ela, ou falar de alguma amiga sua que ele não gosta pelo comportamento dela, fazer comentário de mulheres que ele conhece, que não quer que você faça igual a ela, já é um indício de um homem abusador. Porque um homem que valoriza esse tipo de coisa é um homem que vai ser. Então, para mim, assim, o primeiro indício de que um homem vai ser um abusador, ele é um abusador, mas ele vai ser com você,
é na desqualificação, comentários contra outras mulheres. Uau. Comportamento, se tiver filho, eu castiguei a minha filha assim. Eu chutei a bunda dela porque ela fez tal coisa, eu botei ela de castigo pequenininha para ensinar ela como é que tem que ser. Não é assim que se educa. Então, você vai tendo pequenas coisas que ele fala contra as mulheres e meninas, contra os filhos, que já é um indício de você ligar a antena e ficar observando, porque muito em breve você vai ser a próxima vítima. Eu acredito que, nas minhas conclusão, os agressores são extremamente covardes. Eles provavelmente devem ter sofrido algum tipo de violência na infância e não consigo conviver com isso. Mas não é uma regra, mas muitas vezes é assim. É aquilo que a gente falou da novela, né? O exemplo que eu dei da novela. E eles vão buscar também, muitas vezes, mulheres que têm baixa autoestima. Autoestima. E são mulheres que são mais fáceis dele controlar e dele intimidar, porque a doença dele é fazer com que a mulher seja massacrada todos os dias um pouquinho, até deixar ela completamente debilitada. Aí ele vai dizer, tá vendo? Ela tá louca, ela tá tomando remédio psiquiátrico, eu vou ter que internar. Então, o processo é esse mesmo. Então, tem formas de você identificar assim, na minha opinião. Tem uns que são... o que atrai eles é aquela mulher fraca, debilitada. É aquilo que chama atenção, vítima. É aquele que chama... É daquele tipo de mulher, aquele tipo de personalidade que ele gosta. Aquela fraquinha. Porque ela estando fraca, ele pode encontrar outras mulheres na rua. Ele pode Exatamente. fazer o que quer. Isso. Né? Mas isso também não impede, Lana, que mulheres com autonomia financeira e autonomia emocional não sejam atingidas por esses homens também, infelizmente. A preferência, sim, são as mais fracas, mas as mulheres que são consideradas mulheres autônomas, poderosas, também sofrem violência hoje em dia. Uhum. É o que eles querem fazer com elas. Eles pegam aquela mulher que são, né, independentes, estruturada, deixa ela ser aquela mulher fraca, né? Vai minando, né? Como você tinha falado, minando as forças dela para ela se tornar uma mulher fraca. Exatamente. Mas é isso aí. Luísa, a gente está 1h30 aqui, 1h20, aliás. Bastante, né? Como foi bom, como foi delicioso esse bate-papo, né? As pessoas interagirem, deixar aqui a opinião, suas perguntas. É um tema que tem que ser abordado sempre, né? Até ficar cansativo, tem que cansar mesmo a mente dessas mulheres com esse tema, tem que falar. Mas você percebeu como teve mulheres que fizeram perguntas pertinentes, mas para mim, para você que trabalha com isso, é simples de responder. Mas elas precisam de saber mais sobre o começo de um relacionamento abusivo, como identificar. Né? Para a gente que passou por isso e hoje em dia trabalha com isso, ouvindo tantas mulheres falando, é fácil, mas eu percebo assim, que a sociedade feminina precisa de muita explicação sobre isso, sabe? A gente tem que falar muito mesmo. Eu sei que os homens não aguentam mais esse assunto, mas a gente vai continuar falando cada vez mais, até sentir que as mulheres estão poderosas, sabendo de que forma que elas vão se defender ou de que forma que elas vão levar o seu relacionamento para que não aconteça nenhum tipo de desvio emocional dentro dele, né? E eu estou aqui, para quando você quiser me convidar para falar, estou disponível. Eu tenho um carinho muito grande, primeiro por rádio. Eu acho que o rádio ele leva a informação. Eu, quando era menina lá no Mato Grosso do Sul, eu ouvia muito rádio, eu adorava ouvir todas as músicas que eu cantava, e era a época de Nelson Gonçalves. Ah, sim! Meu pai amava Nelson Gonçalves, a gente ouvia muito rádio, era muito legal. Ligava de manhã o rádio, só desligava de noite, na hora de dormir, não tinha televisão. E tudo que a gente sabia que acontecia, né, era através do rádio. O rádio é muito poderoso. E agora a gente tem um rádio com imagem, né? Melhor ainda. Isso, que pode ser transmitido em outras plataformas, né? Daqui a pouquinho tá lá no YouTube, tá no Instagram, tá no website. Então, assim, ele vai alcançando todas as ferramentas. Então, muito obrigada. Obrigada a você. Vamos abordar outro tema. Mulheres não se intimidem em fazer denúncia. Eu acho que você vai colocar aí, né, lá embaixo quais são. No Brasil, a gente tem o 180, mas ele está em mais de 100 países, ou seja, no mundo inteiro quase você pode ligar o 180, tem o 190 que é da delegacia aí,
é one, né? Isso. Aqui tem a Delegacia Digital, que é o número 100. A Delegacia de Mulher, a Casa da Mulher, Defensoria Pública, Ministério Público, Instituto Maria da Penha já tem uma casa, um local em Recife que você pode fazer denúncia lá, obter informação em Recife. O Grupo Mulheres do Brasil tem 45 mil mulheres até agora ao redor do mundo trabalhando como voluntárias em prol das mulheres, como eu e você, por exemplo. O botão do pânico, como eu falei, que você pode botar no seu telefone, é de extrema ajuda. O app Linha Direta, procura saber, é um app que não deixa rastro quando a mulher faz a denúncia. A mulher ela instala o app no telefone e ela faz um grupo de amigos que ela confia, pode ser familiar ou amigos que ela confia, e se ela estiver passando por algum momento de violência física, moral, sexual, ou mesmo ela apanhando, ela pode apertar o botão do pânico, que vai tocar uma sirene em todos os telefones que ela pediu ajuda, e essas pessoas que fazem parte do seu grupo, elas vão te ajudar imediatamente. E não deixa rastro, porque uma coisa que eu ouvi, assim, muitas mulheres, eu estava fazendo a denúncia, ele pegou meu telefone, quebrou e me bateu mais ainda. Então, ela vai dar um toque numa tecla que não vai nem aparecer o app na frente, só ela vai saber onde é que está. É muito bom. Esse app Magalu, que é do Grupo da Mulheres do Brasil, também, que é muito bom, dá uma assessoria enorme. E tem muitas ONGs de apoio, grupos de apoio. Aqui no Brasil tem o projeto Sem Saída, da Gabriela Mansur, que ela acredita que os homens podem ser recolocados na sociedade através de uma conscientização, de um tratamento. Né? Eu sempre falo que é meio tipo Alcoólicos Anônimos, né? Você vai lá para grupos reflexivos do que é violência de gênero, machismo. O que mais? A Maria da Penha também acredita muito nesse grupo de ressocialização. Tem uma cartilha que eu acho interessantíssima, Lana, que você tem que obter também, que chama Namoro Legal. Ela está numa plataforma que chama... Deixa eu botar meu óculos. Sem óculos eu não estou conseguindo, porque é muita coisa, né? A plataforma chama Maia. Foi desenvolvida por uma promotora de justiça que chama Valéria Scaranza. Ela é especialista em violência contra a mulher, mas ela também é especialista em... como é que chama aquele negócio que os homens fazem quando tiram a criança? Quando o homem, na época da separação, ele fala mal da mãe. Esqueci agora como é que é tanta coisa que eu já falei que eu esqueci, mas é muito importante. Vamos lá, a plataforma chama Maia. Eles degrinem a imagem da mãe, da né? Mãe, exatamente. Alienação parental. Ah, tá. Né? Alienação. Que é um usa o outro contra o outro. É muito ruim, porque a criança fica no meio. Então, cartilha chama Namoro Legal, da promotora Valéria Scaranzi, da plataforma Maia, para as meninas que já sofrem violência dos seus namorados a partir de 12, 13 anos de idade. E as violências vai desde... Você não pode ligar para... Não pode usar o telefone, porque ele pega, ele fica lendo os seus WhatsApp, bloqueia quem não é interessante para ele, não deixa ela sair com os grupos de amigas, às vezes bate, né, na menina, então ela já começa a entender o que é violência. Então, acho que é isso, acho que tem muitas formas. Tem a Justiça de Saia, que é da Gabriela Mansur, que é promotora de justiça também. Ela criou uma plataforma que chama Justiceiras. Também são várias mulheres que fazem parte dessas justiceiras, que é um grupo de apoio muito importante para as mulheres que sofrem violência, buscar informação e ajuda. E ajuda pode ser isso, você pedir ajuda judiciária, ela pode colocar uma mulher que é voluntária, advogada, para te ajudar. Pode ser que ela esteja com os dentes quebrados por conta de uma surra que levou, uma dentista voluntária que pode ajudar a recolocar os dentes ou alguma outra forma de ajuda. Uma casa de abrigo, uma ajuda judiciária. Tem que buscar, porque aí você consegue pelo menos ter... Sim, eu vou buscar. Mulheres, não joguem a toalha, mulheres, pelo amor de Deus. Não se entregue. Não se entregue, jamais. O que mais aqui? Outra coisa que no Brasil agora é lei, os condomínios reportar violência doméstica na polícia. Então, se você é condomínio vertical, né, um prédio, ou condomínio de casa, o síndico é obrigado a ligar para o 190, 188 e reportar que ali naquele condomínio está acontecendo violência doméstica. Uau! Né? E o que mais? E essa lei chama Lei Maria da Penha 708, em 2006 criou
mecanismos para prevenir a violência doméstica, que é a Lei Maria da Penha. Então, acho que a gente tem muitas coisas, né? Tem muita coisa, né? Muitas coisas. Eu poderia ficar aqui lendo um monte de coisa, que eu tenho um monte de papel, eu fico estudando. Se eu te mostrar se eu te mostrar minha mesa. Então, acho que é isso, né? Já falou tanto. Na próxima na prática e na teoria. Você né? passou na prática, agora está aí absorvendo as informações para passar na teoria também. Exatamente. Eu adoro ficar destrinçando essas cartilhas e lendo depoimentos. Tem um instituto que eu amo, que você tem que seguir também, que se chama Patrícia Galvão, Instituto Patrícia Galvão. Ela, para mim, assim, ela faz todas os números de tudo que acontece no Brasil em relação às violências, todas as violências que engloba, né? Todas as violências contra as mulheres, são relatórios muito pertinentes, feito com o Instituto Avon, que também é outro instituto que cuida muito das mulheres e usa a sua estrutura como produto de beleza para divulgar o número 180, por exemplo. E colocou para as mulheres, dentro da linha global de maquiagem, né, a possibilidade de todas as mulheres serem incluídas, e usa mulheres comuns para fazer as campanhas, usa mulheres normais para fazer as campanhas. É muito legal, é uma empresa que eu admiro, que agora é Avon e Natura junto, né? As duas agora são juntas? São juntas, sim. Que show. Depois eu vou estar buscando Patrícia Galvão, projeto dela. Eu acho que é muito moderno quando empresa, Patrícia Galvão, é muito moderno quando empresas de cosmético, empresas de moda contribuem para alavancar a informação sobre violência doméstica no Brasil. Aliás, no mundo, né? No mundo. Inclusão social, né? Projetos de inclusão social, dando emprego e oportunidade para essas mulheres. Tem o Sebrae aqui no Brasil também, que eu sou embaixadora para um projeto que chama 1000 Mulheres. Começaram com 1000 mulheres, já deve ter mais de 10 mil mulheres. Porque desde aí dos Estados Unidos, as mulheres podem acessar essa plataforma do Sebrae, se cadastrar, escolher um curso online, recebe um diploma online e ela pode ter um emprego no que ela gostar de fazer. Ela começa desde a capacitação de gestão, que eu sempre falo, eu vou falar a mesma coisa. Muitas mulheres, às vezes, ela faz um bolo e vende por R$5, mas gastou 10. Então, ela não teve lucro nenhum. Então, ela tem que aprender a gerir também isso, né? Quantificar e qualificar o seu negócio para que ela não para que ela tenha também né? não gasto, que ela tenha um lucro, né? Isso, para que ela consiga gerir. Então, eu aconselho muito assim, as mulheres que falam, eu não sei fazer nada. Ela sabe sim. A minha irmã, na fase quando ela passou por uns momentos difíceis no relacionamento, ela não sabia fazer nada. Foi quando minha mãe falou, não, você vai fazer esse curso de cabeleireira no Sebrae. Hoje ela já tem salão, já tem o quê? Tem 15 anos. 15 anos, só vem se aperfeiçoando. Então, só Sebrae... é um exemplo, porque a partir do momento que ela faz um curso, ela vai se sentir tão valorizada, é tão bom aprender, que você começa em casa, né, fazendo escova na colega, na amiga, daqui a pouco, olha que escova ali, quem fez? Fulano, vou lá também. Aí você já abre a salinha, já tira os móveis da sala, faz ali no salão, daqui a pouco você aluga uma salinha do lado, daqui a pouco você tem uma grande empresária aí. Exatamente. É verdade. Né? Tem vários exemplos de mulheres que começaram assim. Tem até uma americana, chamada Jessie Walker, né? Isso. Uma mulher negra que começou assim, ela inventou um produto que alisava cabelo, e ela foi crescendo, se tornou uma mulher muito poderosa, e sempre com inclusão social, né? Respeitando o próximo, dando oportunidade. Uma mulher extraordinária. Vale super a pena ver o livro, assistir o filme, que é uma história real. Jessie Walker. Tá bom? Muito lindo mesmo. Então tá, meu amorzinho. Obrigada pela oportunidade de poder falar para todo mundo. Foi Espero muito que a gente bom. possa fazer outras vezes. Com certeza. Vamos arrumar um tema para a gente entrar nesse assunto novamente. A desculpa é só o tema. Tá bom. Obrigada, Lana. Deus abençoe. E um beijo para todas vocês, mulheres. Tenho certeza que tem homens assistindo também. Repense as suas ideias, né? Repense sobre o que é machismo, né? Vamos desconstruir esse machismo estrutural que muitos homens vivem ainda, tá? Um beijo para todos vocês, homens e mulheres, meninas e meninos.
não deixa a toalha cair, mas precisa joga fora. Isso mesmo. Parabéns aí pelas dicas, beijo. por essa palestra online, por essas aulas que você deu. Tenho certeza que muitas mulheres vão sair daqui hoje com mais coragem, sem medo, mais ousadas e fazer aquilo que deve ser feito. Né? Exatamente. Tá bom. Então tá. Tchau, tchau. Um beijo. Beijão para todos. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau.